Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 até o 27. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 até o 27. Amém? Vamos ficar de pé então para lermos ou ficamos sentados? Vocês escolhem. Senta ou levanta? Vamos ficar de pé então, né? Bem, Mateus 16, versículo 24 até o 27 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Podemos assentar, meus queridos? Irmãos, essas palavras Jesus proferiu quase no fim do seu ministério terreno. Já estavam chegando os 3 anos, e Jesus estava nos seus últimos discursos, ou nos seus últimos ensinamentos para os seus discípulos. E o que me chama a atenção nesse versículo, irmãos, é que o Senhor, em outras oportunidades, Ele também enfatizou sobre a renúncia, sobre negar a si mesmo e sobre tomar a sua cruz. Em outras oportunidades, o Senhor também ministrou esse ensinamento, mostrando para os seus discípulos a importância da renúncia, de tomar a sua cruz e de seguir a Cristo, de perder a sua vida por amor a Cristo. Está certo que no momento que eles ouviram isso, eles não compreenderam a profundidade disso na vida deles. E antes de eu continuar essa mensagem, eu quero perguntar para você não precisa me responder, o quanto você está disposto a perder algo por amor a Deus, ou por amor a Cristo? Pensa aí agora, bem rápido, o quanto você está disposto a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz de cada dia, a perder a sua vida por amor a Cristo, por amor à obra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? As pessoas do nosso tempo não têm por hábito perder. As pessoas da nossa sociedade atual, ou seja, dos dias atuais, não estão acostumados a perder. Esses textos são indigestos. Esses textos não é agradável de se ouvir nos dias atuais, porque as pessoas não querem perder, principalmente do jeito que nós estamos vendo na sociedade. Isso é sinônimo de derrota. Ninguém quer perder, principalmente na mentalidade das pessoas que querem ganhar vantagem em tudo. Ninguém quer tomar prejuízo. Mas nós temos que entender algo importante para nós. Em primeiro lugar, o mundo religioso nos ensina, o mundo secular nos ensina sobre esses textos aqui. Por quê, irmãos? Eles muitas das vezes perdem algo por amor à sua religião. O mundo secular perde algo por amor do seu ídolo, por amor das suas convicções, vai trazer para eles uma alegria passageira. Eles têm essa concepção e essa disponibilidade.
Por quê? Por que eu estou falando isso? Vamos falar um pouquinho do mundo religioso. Cientificamente falando, tá? Cientificamente falando, isso não é ideia do pastor Marx, não é ideia de alguém, tá, que inventou. Não, cientificamente falando, o rio Ganges é um rio poluído, é um rio totalmente poluído. Tá? As suas águas são impróprias para beber, tá? Cientificamente falando. Já estudaram o rio Ganges, viram a alta poluição que ele contém, e também as águas dele são impróprias para o consumo. Mas nós vemos, se nós estudarmos um pouquinho a história da Índia, você vai ver que pessoas da religião do hinduísmo tomam banho dentro daquelas águas, correndo risco de pegar uma infecção generalizada e morrer, ou de pegar lepra, de se tornar leproso. Mas eles acreditam, pela sua religiosidade, que eles tomando um banho naquela água, eles vão ficar purificados. Vai trazer algum benefício para eles no mundo espiritual e também no mundo vindouro. Porque muitas pessoas já deixam lá declarado para a sua família: após a minha morte, eu quero ser cremado e as cinzas têm de ser julgadas no rio Ganges. E aquelas pessoas que não têm condição de pagar no crematório, jogam o cadáver lá dentro mesmo, porque eles acreditam que aquelas águas vai trazer ele a salvação, vai trazer ele um outro benefício quando ele reencarnar na outra vida. Essa é a crença de muitas pessoas ali na Índia. Ou seja, eles estão dispostos a perder a sua saúde pela sua religião, pela sua crença. Se nós formos, irmãos, estudar o Tibete, lá no Himalaia, nas montanhas do Himalaia, as montanhas do Himalaia é a maior montanha do mundo. E ela está na divisa de 5 países, da China, tá? País da Ásia e até alguns países da África. E ali tem a religião oficial ali, né? Qual é a filosofia? Eles não falam que o budismo é religião, é filosofia. Essas pessoas ali, muitas das vezes, eles no momento quando está frio naquela região, eles pegam aquelas águas geladas do rio Indo, e eles descem naquela água, tá? E tomam banho naquela água ali, em determinado horas da manhã, correndo o risco de ser acometido com a hipotermia e morrer. Mas eles acreditam que fazendo isso é um sacrifício religioso que vai trazer algum benefício para eles. Se nós acompanharmos o Brasil hoje, você vai ver várias pessoas peregrinando ali no Pará, na Aparecida do Norte, outros lugares. Pessoas que andam horas e horas carregando uma cruz, andando de joelho, pagando promessa. Por quê? Porque ele acredita que isso vai trazer para ele um benefício, uma graça de Deus, algo que vai tornar eles os sagrados por aquele momento que eles estão fazendo, porque eles receberam alguma graça. Eles acham que isso vai trazer algum benefício para eles. Eu não quero entrar no mérito, irmãos, se isso está certo ou está errado. Eu não quero entrar nesse mérito. A mensagem não é essa. Eu quero falar sobre sacrifício, disposição a perder, tá? Disposição a perder, essa é a mensagem, tá? Eu não estou querendo entrar no mérito da questão se isso está certo ou está errado. Não quero entrar nesse mérito. Da mesma forma, as pessoas do mundo secular, eles, por causa dos seus ídolos, eles ficam 4, 5 dias numa fila, num sol rachando, numa chuva rachando. Por quê? Porque ele quer ver o seu ídolo. Ele compra uma barraca, acampa ali em redor onde vai acontecer aquele show, e fica lá horas e horas, né, sem comer, muitas das vezes sem beber alguma coisa, comendo o que dá, o que compra ali perto, porque ele não quer sair dali, porque ele quer chegar, ficar bem próximo do seu artista, ele quer ter um lugar de privilégio para acenar para o seu artista, ou ver se consegue chamar a atenção do seu artista. Isso momentaneamente para ele vai ser um status. Ele vai postar na rede social e as pessoas vão aplaudir: olha, você conseguiu, parabéns. Isso vai trazer uma alegria momentânea no coração deles. Nós vemos que em nome dessas loucuras, muitas pessoas até morrem, como aconteceu num show ali em São Paulo. Uma mulher que saiu de uma região distante,
né? Juntou o seu dinheiro, foi para lá para esse show, ficou horas e horas no sol e acabou, ela passou mal e morreu. E deu essa repercussão na imprensa. Os irmãos que estão acompanhando as notícias, vocês viram essa repercussão. Mas aí você vê, irmãos, o ponto que as pessoas chegam por causa de coisas banais, de coisas que não vai trazer muitas das vezes benefício nenhum para eles. Mas eles estão dispostos a sacrificar por algo secular, por algo secular. E nós como servos de Deus? E nós como servos de Deus? Porque quando o Senhor profere essas palavras aqui, em Mateus capítulo 16, ele está orientando a igreja em três coisas importantes. Primeiro, Mateus capítulo 16, versículo 1, tá? Ele fala sobre a heresia, da época que era a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ele fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, para que os seus discípulos tomassem cuidado com esse fermento. Então ele está dando uma orientação que o servo de Cristo vai enfrentar muitas das vezes heresias. Ali no momento era a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Depois, o Senhor orienta eles com relação ao entendimento das pessoas com respeito a Cristo. Porque, como eu disse para vocês, já tinha muito tempo que Jesus estava no seu ministério. Ele tinha realizado muita cura, expulsado muito demônio, libertado muitas pessoas. E aí tinha dois pensamentos: um, ele é o Messias prometido; outro, não, ele é um falsante, ele é Beelzebul, ele é o príncipe dos demônios. Essas eram algumas interpretações que as pessoas tinham a respeito de Jesus. Então Jesus, quando ele chega nas partes de Cesareia de Filipe, se você for estudar, era um lugar pagão, era um lugar de idolatria, que ali eles tinham culto ao imperador, eles adoravam outros deuses. E Jesus, então, nesse cenário, pergunta para ele: o que diz as pessoas a respeito do Filho do Homem? Aí eles começam a dizer: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Este era o pensamento das pessoas a respeito de Cristo. Aí agora Jesus volta para os seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí os irmãos sabem a convicção como Jesus elogiou Pedro, porque por causa dessa afirmação ele estava dizendo realmente o que era: Jesus é o Messias prometido, Jesus é o Salvador. Então Pedro teve a concepção certa a respeito de Jesus, mas as outras pessoas apenas não sabiam quem era Cristo. Então esse era o pensamento de muitas pessoas que estavam sendo curadas por Jesus, que estavam recebendo alguma graça de Jesus, mesmo assim não estavam conhecendo a Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre a oscilação. Nós, como servos de Deus, podemos oscilar, porque o mesmo Pedro que falou que Jesus era o Cristo, depois que Jesus começou a revelar o que ia acontecer com ele lá em Jerusalém, que ele ia ser entregue na mão das pessoas, que ele ia acontecer muito na mão deles, e ia ser crucificado. Aí Pedro fala: Senhor, de modo nenhum vai te acontecer isso. E Jesus então chama Pedro à parte e repreende ele. Fala assim: para trás de mim, Satanás, você só compreende as coisas dos homens, e não compreende as coisas de Deus. Nós aprendemos aqui que nós podemos oscilar. E agora Jesus ministra esse ensinamento: se alguém quiser vir após mim, porque, irmãos, não estavam só os discípulos ali em volta de Jesus. Se você ler outras passagens, e esse texto também foi ministrado, você vai ver que existia uma grande multidão em volta de Jesus. Jesus falou isso aqui para todos, para eles entenderem a importância da renúncia, a importância de negar a si mesmo, de tomar a cruz e seguir a Jesus. Os habitantes da Galileia sabiam bem claro esse ensinamento de Jesus, porque eles conheciam como Roma fazia com as pessoas que iam ser crucificadas. Eles mesmos tinham que carregar a cruz, eles tinham que pegar a sua cruz, andar com elas nas ruas, até chegar no local exato e ser crucificado. O condenado carregava a cruz. E na Galileia, as pessoas, os galileus, sabiam disso de uma forma bem ampla. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Jesus, irmãos, ele nos deu um exemplo. Nós estamos diante da ceia do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, foi porque ele negou a si mesmo. Jesus tomou forma humana,
Se você ler João capítulo 1, versículo 2, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Jesus deixou a sua glória, tomou a forma humana, se fez homem. Para que isso? Para assumir a natureza humana, para sentir as nossas fraquezas, para saber que você desanima, para saber que você enfrenta doença, para saber que você enfrenta as obras espirituais da maldade. Jesus tomou a nossa condição humana para nos dar o direito de ter a oportunidade de se relacionar com Deus. E tem pessoas hoje que não entendem a importância disso. O ser humano estava desligado do céu. O ser humano não tinha oportunidade de se achegar a Deus de maneira nenhuma. A lei, com seus sacrifícios imperfeitos, apenas era a sombra daquilo que viria ser na plenitude dos tempos, o sacrifício perfeito, que ia realmente dar às pessoas a oportunidade de se aproximar de Deus. Se nós lermos a Bíblia, irmãos, Filipenses capítulo número 2, versículo 5, até o versículo número 11, olha o que Paulo fala. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e sendo semelhante ao servo, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que através do nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o Senhor Jesus como o único Salvador. Então nós vemos a importância disso. Lá no Antigo Testamento, 8 séculos antes de Cristo, Isaías fala isso. Isaías capítulo 53, versículo 4. O que me chama a atenção bem claro nisso, a profundidade, é Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, e versículo número 8, que fala: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. Então, no versículo 8, irmãos, também enfatiza isso, mostrando o que Jesus fez por nós. Agora, quando você vai lá para Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, Paulo fala assim: olha, Ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito por nós. Por quê? Porque aquele que morria no madeiro era pessoa maldita. Era a pessoa que era considerada como maldita. Se você ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, fala assim: olha, Ele se fez pecado por nós, para que nós fossemos feitos justiça de Deus. Então Jesus nos deu essa oportunidade. Ele abriu mão da sua glória, do seu reino, para descer aqui e cumprir a justiça de Deus, para nos dar uma posição elevada, para que nós pudéssemos entrar na sua presença com um verdadeiro coração, interesse e certeza de fé, ter o corpo lavado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, como está em Hebreus capítulo número 10, versículo 19 até o 22. Então isso tudo mostra para nós que Jesus, Ele abriu mão de algo. Ele não precisava disso. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa: será que nós compreendamos o impacto da salvação na vida de algumas pessoas naquela época de Jesus? Porque Jesus quebrou muito protocolo, irmãos. Jesus aqui no seu ministério terreno, Ele quebrou muito protocolo para que as pessoas fossem abençoadas, mostrando que Ele estava com um pensamento totalmente equivocado, trazendo a verdade. Os homens que viviam segundo as suas próprias concepções, que inventaram a sua própria maneira de servir a Deus, estavam tendo a oportunidade de aprender a maneira certa, aonde a mulher era discriminada, aonde o leproso era discriminado, aonde o cobrador de imposto era discriminado, aonde as meretrizes eram discriminadas. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há oportunidade de perdão, há oportunidade de misericórdia, há oportunidade de cura. Essas pessoas estão sendo abençoadas através da mensagem de Cristo. Vocês já pensaram qual o impacto da salvação na vida de Zaqueu e na vida daquele povo naquela época, que tinha ódio dos cobradores de imposto? Mas esse homem abriu o coração para Cristo. Esse homem, quando
quando recebeu o chamado, ele desceu depressa, recebeu Jesus gostoso e disse que Jesus entrasse com ele na sua casa. E lá, no momento que Jesus estava na sua casa, ele arrependeu dos seus pecados. Jesus não falou nada. E sim, pelo fato de ele ter arrependido, Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. As pessoas não compreendiam isso. Vocês sabem o que é Jesus atravessar uma distância muito grande, atravessar o mar, ou seja, o lago de Genezaré, chegar nas regiões de Gadara, ver lá um homem que estava trazendo tanta perturbação para aquele povo, que clamava de dia e de noite. Eles acorrentavam ele, prendia com corrente, ele arrebentava tudo. Um homem cheio de legião de demônio. E Jesus então pega aquele homem, expulsa aquele demônio, liberta aquele homem. E quando os moradores daquela cidade viram aquele homem liberto, ficaram todo mundo de boca aberta, sem entender o que estava acontecendo. Mandaram que Jesus saísse rápido do meio deles. Não entenderam a mensagem de libertação, mas Jesus chegou naquele lugar, porque ele sabia que aquele homem precisava de ser liberto, que aquele homem ia dar fruto para a glória do nome dele. E aquele homem agora queria seguir Jesus, queria fazer parte da caravana de Cristo. Jesus: não, vai para os seus, conta para eles o quão grande misericórdia Deus teve de ti. Vocês conseguem entender o que era uma mulher ser condenada, ser pega no ato de adultério, como está lá em João capítulo 8, e o Senhor Jesus dá a ela uma oportunidade de salvação, o Senhor dá a ela uma oportunidade de perdão. Aqueles homens queriam pegar Jesus, mas aquela mulher não valia nada para eles. Mas Jesus estendeu as mãos para aquela mulher. Quando Jesus começa a escrever na terra, só eles que sabem, né? Um a um foi cascando fora, do mais velho ao mais novo, só ficando Jesus e a mulher. Jesus agora volta para a mulher e fala assim: onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: nem muito menos eu. Vai em paz e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aquela mulher foi embora. Vocês conseguem entender, irmãos, o que é uma pessoa com 38 anos com enfermidade? Como está em João capítulo 5, a história daquele homem paralítico. A Bíblia não menciona o nome desse homem, só menciona a história dele. 38 anos lá, esperando a água ser agitada, para ver se descia algum anjo ali, e ele era julgado dentro da água para ver se ele era curado. E ele ia embora. Um dia, voltava no outro cedo e ia embora tarde. Voltava no outro cedo e ia embora tarde. 38 anos dentro dessa situação. O que me chama a atenção é que Jesus viu ele e sabia que ele estava nessa situação há muito tempo. Jesus viu ele, mas ele não viu Jesus. Jesus chega perto dele e fala: você quer ficar são? E ele fala: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus diz: toma a tua cama e vai para a sua casa. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Vocês entendem o que é o impacto dessa mensagem na vida deste homem? Será que nós conseguimos entender o impacto de Jesus libertar um leproso, como está em Mateus capítulo 8, versículo 1 até o 4? Um homem que Jesus desce do Monte das Oliveiras, ele estava longe, mas estava atento na mensagem. Pessoas que estavam perto não estavam tão atentos à mensagem. Mas quando Jesus desce, aquele homem sai de onde ele estava e vai até a Cristo e adora Jesus e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse então: ser limpo. E na mesma hora aquele homem foi curado da lepra. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Será que nós conseguimos entender o impacto disso na vida deste homem? Será que nós conseguimos entender, irmãos, o impacto da salvação na vida da mulher samaritana? João capítulo número 4. Será que nós conseguimos entender uma meretriz, uma mulher que tinha 5 maridos, que ela morava com ele, não era marido dela ainda, e foi lá meio-dia para tirar a água, porque era o horário que ninguém passava por aquele lugar, era a estratégia dela. Mas Jesus passou por aquele local, ele podia passar por outro lugar, passou naquele momento, naquele dia, para mudar a história dessa mulher. Por quê? Porque ele queria que essa mulher bebesse da água viva, que entra dentro do nosso interior e salta, produzindo uma alegria para a vida eterna. E quando ele falou que ele tinha essa água, essa mulher não hesitou, quis beber dessa água. Mas o que me chama a atenção é que lá os discípulos chegou, ele viu que Jesus estava conversando com essa mulher, ficaram calados, ficaram boca aberta, porque ele sabia que não era normal. Samaritano, mas judeu não comunicava. Ali tinha uma barreira cultural, uma barreira de inimizade. Jesus quebrou tudo isso. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é a alegria dessa mulher de encontrar Cristo. Por quê? Porque ela foi para a sua terra e começou a anunciar lá em Samaria que Jesus é o Messias,
que eles estavam esperando, porque os samaritanos também esperavam o Messias. Aí eles vinham atrás para ver se realmente era verdade. E quando eles ficaram com Jesus, eles disseram: não é aquilo que você tem dito, nós mesmos temos visto e crido que Ele é o Messias, o Salvador do mundo. Jesus ficou 2 dias lá, 2 dias em Samaria. Será que nós conseguimos entender a profundidade disso? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas das vezes nós não estamos dispostos a abandonar nada para encontrar com Cristo. E Jesus fez a mesma coisa na nossa vida, só que de forma diferente. Cada um de nós aqui se aproximamos de Deus de forma diferente. Aqui eu ministrei para vocês compreenderem diversas pessoas que se converteram em um determinado momento no ministério de Cristo. E nós também. Eu não sei se você nasceu no Evangelho, se você nasceu no berço Evangelho, né? Mas muitos não. Muitos vieram de várias situações, mas o Senhor estendeu a sua mão sobre a sua vida. O Senhor te salvou, o Senhor te perdoou. E qual foi o impacto disso na sua vida? Qual foi o impacto disso? Mas hoje, será que nós estamos dispostos, irmãos? Porque isso aqui é um requisito. Se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não tomar a cruz de cada dia, se nós não perder a nossa vida, nós não vamos alcançar o reino de Deus. Quando fala isso aqui, fala de que muitas das vezes nós vamos perder. Porque igual eu falei para vocês aqui, os discípulos neste momento não entenderam isso. Eles vão entender depois. Depois que Jesus subiu ao céu, né? E Jesus ficou 40 dias com eles primeiro, depois que ele ressuscitou, depois que o Senhor subiu, né? Enviou o Espírito Santo, depois de Atos capítulo 2, e eles começaram a pregar. Aí você lê Atos dos Apóstolos capítulo 5, você vai ver as perseguições que eles passaram. Eles estavam pregando o Evangelho, estavam contando as bênçãos de Deus, muitas pessoas se convertendo. Aí veio o que? As autoridades, o capitão do templo, pegou eles, perseguiram eles, colocaram eles na cadeia, bateram neles, né? Mas sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo lá, tirou eles da cadeia, mandou eles lá de novo, novamente, pregar o Evangelho. E no outro dia, quando eles foram caçar eles lá na cadeia, eles estavam lá pregando o Evangelho. Aí eles foram calados, quietinho, chamaram eles e falaram assim: olha, vocês não pregam mais nesse nome. Nós persuadimos vocês a não pregar mais nesse homem. Aí, o que eles falaram? Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos crido. É melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Quando você vê a conversão de Paulo, como Paulo se converte, ele fala: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra na minha vida o ministério para o qual eu fui enviado. A qual eu fui enviado. Quando você vê Gálatas 2:20, Paulo fala assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, né? Eu vivia na carne, eu vivia na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Você vê Paulo, irmãos, muitas das vezes querendo pregar, falar de Jesus, né? Na hora que ele vai ser preso, que ele vai ser levado lá na Fortaleza Antônia, Paulo queria pregar o Evangelho, mas os irmãos não deixaram. Levaram Paulo para outro lugar. Mas chegou o momento dele ser preso. Mas mesmo preso, ele esforçava para escrever suas cartas, para edificar a igreja, para fortalecer a fé dos irmãos, porque ele sabia que enquanto ele estava vivo, ele tinha que fazer alguma coisa para Jesus. Sabe por quê? Porque ele saiu lá do meio do farisaísmo. Ele matava gente em nome da sua religião, achando que estava certo. Mas quando ele encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, o Senhor abriu os seus olhos para a verdade, e ele conheceu Jesus, o Salvador de todas as pessoas. E agora, meus irmãos, ele queria fazer a obra de Deus. Ele queria dedicar mais a sua vida à obra de Deus. As pessoas hoje estão preocupadas só em ser servidas. Mas temos que mudar. Tem muitas pessoas equivocadas no meio evangélico. Eu quero que você entenda hoje que muitas das vezes nós vamos perder. Nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. Nós vamos negar até mesmo pessoas dentro da nossa família. O que é negar a si mesmo, irmão? O que é tomar sua cruz? O que é seguir Jesus? É quando você não aceita as propostas de Satanás. Tem muito crente hoje não sabendo o que é. Está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eles não sabem o que é santificação. Eles não sabem. Santificação é dedicação a Deus.
Eles não sabem o que é orar para alguém mudar de vida. Eles querem que Deus mude a sua história, mude a sua família, abra a porta para ele, dá ele o melhor, mas ele não quer fazer nada para Deus. Deus não vai mudar nada, tá? Nós temos que saber lidar com as bênçãos. Eu tenho visto pessoas dentro das igrejas sendo abençoadas, mas está se perdendo com a sua bênção. Pessoas que estão querendo empreender, Deus abre a porta, Deus fala, olha, eu vou abençoar, eu vou abrir, a pessoa vai, abre o seu comércio, começa a ganhar dinheiro, esquece de Cristo, começa a entrar na mentalidade dos desigrejados, esquece da igreja, esquece dos irmãos, esquece da comunhão, né? Começa a entender as coisas da sua própria maneira, despreza a obra do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado. A bênção não é para te embaraçar, a bênção é para que você honre o Senhor com ela. Mas muitos, Deus não dá porque eles querem mal, como diz Tiago, a gastar com seus próprios deleites, a gastar com as suas próprias vaidades. Nós, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Deus tem que ser Senhor na nossa vida. Quando eu falo que carrega a minha cruz, não é pastor, eu estou passando luta, pastor, isso é a cruz, não, meu irmão, isso não é a luta, não. Sabe por quê? Isso não impede você de receber a sua vitória. Jesus está com você. Tem gente que acha que isso aqui é as lutas que ele passa. Não, a luta é algo inerente à vida. Nós vivemos num mundo pecaminoso. Nós vivemos num mundo que as nossas ações têm reflexo. Toda ação tem reação. Seu mau comportamento traz uma reação para a sua vida, para a sua família. As pessoas que estão no mundo que nós estamos vivendo também têm influência sobre a sua vida, sobre a sua família, né? As ideias hoje são totalmente ideias contrárias ao Evangelho. Para muitas pessoas lá fora, pecado não existe. Isso é coisa de pastor, é coisa de homem religioso. Faz o que está na sua vontade. Você vai perder a sua vida, você está perdendo a sua juventude. Para que você vai para a igreja? Você é jovem, lá fora tem discoteca, lá fora tem carnaval, lá fora tem samba, mas muita gente está perdendo lá. Muita gente está partindo para a eternidade lá, porque a nossa alma, irmão, ela é eterna, e ela vai para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Jesus, ele ensinou isso. Jesus, ele enfatizou muito para as pessoas se preocupar. Não tem aqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei aquele que pode, né, matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. A essa nos digo sim, temei. A nossa alma é eterna. E feliz é aquele que entende isso e agradece a Deus. Você carrega a sua cruz, quando mesmo em dificuldade, mesmo em luta, você se esforça para agradar a Deus. Você se esforça para visitar. Você se esforça para levar alguma pessoa para Cristo. Você, muitas das vezes, tem muita coisa para você fazer, mas você libera um tempo seu para fazer alguma coisa para Deus, para aprender mais a palavra do Senhor. A cruz de cada dia é isso. É você renunciar às suas vontades para fazer a vontade de Deus. Para saber que a vontade tem que estar em segundo plano. Em primeiro lugar é a vontade de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Ele fez isso. Ele fez isso por nós. Porque senão eu e você não estaria aqui agora. Né? Tem muitas pessoas que trocam Jesus, irmão, com negócio. Eu tenho visto crente hoje que tem uma vergonha, infelizmente. Pessoas que têm negócio, pessoas desonestas, né? Troca Jesus por negócio. Por quê? Porque ele não consegue viver se ele não passar por ninguém. Ele não consegue viver se ele não ganhar lucro em cima de ninguém. Ele não consegue, né? Tem pessoas que, para fazer alguma coisa com o pecado, ele faz. Não está negando a si mesmo. A vontade dele é que está prevalecendo. Então nós temos que tomar cuidado. Porque se nós queremos negar a si mesmo, se nós queremos tomar essa cruz de cada dia, nós temos que mudar nossa mentalidade. Nós temos que entender as falas das pessoas, irmão. Quando nós lemos Romanos, capítulo 13, versículo 8 em diante, Paulo está falando isso da paciência, o amor com os mais fracos na fé. Tem gente que não tolera nada do outro, o irmão erra com ele, né? Ele não tolera. Você tem que aprender que a igreja não tem defeito aqui não. Se você fosse perfeito, você estava lá no céu. Aqui você está num processo. Você precisa de perdão, de misericórdia, e você tem que perdoar e ter misericórdia do outro, daquelas pessoas que falam com você, daquelas pessoas que erram com você. Tem gente que muda de igreja por causa disso. Aí muda de uma igreja, vai para outra, lá acontece a mesma coisa, vai mudando. Sabe onde vai parar? Lá no Hades, no mundo dos mortos, longe de Cristo. Por quê?
Porque ele está numa igreja, numa perfeição tão grande que não existe milagre. Ele não aprendeu a lidar com as dificuldades das pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. A nossa salvação é algo importante. Hoje, nessa ceia, é hora de nós refletirmos o quanto nós estamos dispostos a perder por amor a Cristo. O tanto nós estamos dispostos a renunciar por amor a Cristo. Renunciar às nossas vontades carnais, as nossas ambições pessoais. Sabe por quê? Tem gente que não quer perder nada. Qualquer coisa tira ele da mesa do Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero profetizar, eu quero ser bênção. Mas qualquer coisinha, o culto, é só um detalhe. É só um detalhe. Não tem compromisso com Deus. Chegou o momento de nós valorizarmos a presença do Senhor. De nós revermos o nosso conceito. Sabe por quê? A misericórdia de Deus é muito grande. O amor de Deus é muito grande. Jesus te ama. Jesus tem misericórdia da sua vida. Jesus quer restaurar a sua vida. Jesus quer avivar a sua vida. Ainda que você não merece, mas Ele quer fazer isso. Ainda que eu não mereça, Ele quer fazer isso. Porque a misericórdia dele é muito grande. O amor dele é muito grande. Jesus, irmão, está sempre disposto a nos perdoar. Está sempre disposto a mudar o quadro da nossa vida. Nós vivemos uma época hoje que as pessoas têm uma inquietude muito grande no coração das pessoas. Eles querem a coisa, é igual o menino pirracento. Eu quero. E Deus está lá no céu só olhando para ele, ó. Mas não é desse jeito. Nós temos que aprender que as coisas é do jeito que Deus quer. Se nós não tomar cuidado, nós vamos ficar batendo a cabeça. E as coisas é muito simples. Jesus é Deus, Ele é Senhor. Eu sei, eu não estou aqui julgando as suas dificuldades. Longe de mim isso, tá? Eu estou aqui para te ajudar, para estender as mãos para a sua vida. Porque nós precisamos ajudar um ao outro. A igreja não pode achar que tem que ficar julgando o outro, né? Não, nós estamos aqui para se abraçar, um ajudar o outro, mas nós temos que querer estar juntos. Jesus conviveu, irmãos, para me encerrar aqui, como se diz, com a conveniência humana. O que é isso? Pessoas que só queriam Ele por causa da comida. Quando Jesus multiplicou os pães, irmãos, aconteceu duas coisas ali. Primeiro, as pessoas estavam seguindo Jesus só por causa da comida. E Jesus disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus então repreendeu eles. Outra coisa equivocada que eles queriam fazer: queriam pegar Jesus e colocar Jesus como rei. Mas Jesus sabia que isso era só conveniência deles. Jesus não aceitou. Outro momento da Bíblia que as pessoas também queriam pegar Jesus, fazer ele como rei, foi o momento da entrada triunfal em Jerusalém, que ele pega ali o jumentinho e entra lá. E as pessoas começaram a pegar os ramos de palmeira e julgar e gritar: hossanas nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Eles queriam pegar Jesus após aquilo e declarar Jesus como rei. Mas Jesus sabia que isso era só de conveniência própria. Pastor, onde está isso? No momento que ele estava sendo crucificado, no momento que ele estava sob o jugo romano, que ele estava debaixo da tutela de Roma, muitas pessoas olhavam e faziam assim com a cabeça, né? Falavam assim: olha, você salvou os outros e não salva a si mesmo. Muitas pessoas que foram abençoadas com a sua mensagem, né? Por quê? Porque eram pessoas que serviam Jesus apenas com a sua conveniência. É assim que acontece hoje. Nós vivemos uma época de amizade de conveniência, né? Nós vivemos uma época de pessoas religiosas de conveniência. Só vem para a igreja quando as coisas estão boas, outro só vem quando as coisas estão ruins, mas independente do que eu estou passando. Se eu estou enfrentando dificuldade, eu tenho que adorar a Deus. Se está tudo bem na minha casa, eu tenho que glorificar o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é independente de qualquer situação. Ele não depende de circunstâncias para me abençoar. Eu, muitas das vezes, faço o contrário com Ele. Porque a minha situação determina o meu grau de compromisso, o meu grau de adoração. Se eu passar por dificuldade, de maneira que eu não Senhor, não. Se o Senhor mudar, eu vou. Irmão, é você que precisa de Deus. Ele não precisa de você. Jesus não está mendigando a adoração de ninguém. Nós temos que entender que estamos aqui pela graça. Graça é favor imerecido. Entenda isso aqui hoje. Entenda a oportunidade que você teve através do perdão, através da sua entrega para Cristo. Porque Ele tomou o seu lugar. É você que merecia a cruz, eu mereci a cruz, mas Ele levou a cruz para nos dar, irmãos, sabe o que? Direito e oportunidade de
entrar na sua presença, de adorar, de levantar nossa mão e dizer: Senhor, muito obrigado. Dizer: Senhor, aleluia, me ajuda. Dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero estar mais na tua presença. Ele nos deu essa oportunidade. Entenda isso aqui nessa noite. A mensagem é essa. Você tem hora que vai ter que perder. Para você pregar o evangelho para os seus amigos de escola, você vai ter que perder muitas das vezes. Você vai ter que ouvir muita coisa e ficar calado. Conveniência, quem está em faculdade sabe disso. Você vai ter que engolir sapo lá dentro, comer cobra muitas das vezes e ficar quieto, para que na hora certa você traga a palavra de Deus que pode mudar aquelas pessoas que estão envenenadas pelo pecado, que estão envenenadas, meus irmãos, com as ideias progressistas. Tudo na hora certa, porque Deus tem a palavra na hora certa. Muitas das vezes você vai ter que conviver com pessoas, irmão, que bebe, que está no vício, para ter uma paciência, para saber a hora de falar, para saber a hora que Deus vai usar. Sabe por quê? Não é você que muda ninguém, é Deus que pode mudar. Ai de mim, de você, se Deus não tivesse misericórdia da nossa vida. Tem hora que a gente quer tomar o lugar de Deus, tem hora que a gente quer fazer as coisas que Deus que tem que fazer. Mas nessa noite saia daqui com essa mentalidade. Você vai ter que perder muitas das vezes para amarrar o nome do Senhor. Você vai ter que tolerar muita coisa muitas das vezes para ver alguém na presença de Deus. Porque hoje muitas pessoas não querem saber disso. É a minha vontade que tem que prevalecer, não a vontade de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Essa noite é a noite de reflexão. Eu termino perguntando novamente: o quanto você está disposto a perder alguma coisa por amor a Cristo? Por amor a Cristo. E para mim terminar, eu quero citar Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque eu tenho certeza que se fosse um parente nosso, e nós tanto oramos por ele, que se eu pudesse fazer alguma coisa para ele vir para a igreja, eu fazia. Eu fazia. Mas se for aquela pessoa que não tem muita afinidade, né? Se for aquela pessoa que está fora dando trabalho, será que nós estamos dispostos a fazer isso? Romanos 5, versículo 8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não olhou o que nós estávamos fazendo. Ele não olhou quem é bonitinho, né? Quem está pecando mais, quem está pecando menos. Não. A sua morte, ela trouxe o perdão para todos. Para todos. Pecado não está no plural, está no singular. Não tem tamanho de pecado. É o homem que acha que o outro peca mais do que ele. Tá? É o ser humano, na sua irracionalidade, é que pensa que o outro peca mais. Que fica medindo o tamanho do pecado. Ah, não, esse pecado aqui é pequeno, esse outro aqui é grande. A mentir, falar alguma coisa errada, não tem problema não. Agora, quem mata, quem faz isso, quem vai para tal lugar, esse aí tem um pecado maior. Deus não tem isso. Não existe pecado no plural. Pecado está no singular. Pecado tem o mesmo tamanho. Pecado é transgressão contra a lei divina. Ela nos separa de Deus. Mas a graça nos traz mais para a presença do Senhor. Então entenda isso aqui nessa noite. Reflita sobre isso. Saia daqui hoje mudado. Saia daqui hoje entendendo que Mateus, que nós lemos aqui, capítulo 16, versículo 24 até o 27, é um dos requisitos fundamentais para nós alcançarmos a nossa salvação. Ou seja, alguns estudiosos colocam isso aqui como preço do discipulado. A salvação é de graça, mas tem um preço. O preço é o quê? É dinheiro, pastor? Não. É a minha obediência, é a minha renúncia, é a minha tolerância com o fraco na fé, é o meu amor por aquele que precisa, por aquele que fala mal de mim. Esse é o preço do discipulado. Amém? Tem um preço. Tá? É obediência, é renúncia, tá? É disponibilidade para Deus, tá? É dispor mais para o Senhor. Esse é o preço que nós temos que pagar para alcançar o reino do céu. Não que isso vai, usar aquela coisa modo inteira, que é pela graça, né? Mas isso nós vamos fazer, obrigado não, tá? Por reconhecimento, por amor àquilo que Jesus fez por mim. Entendeu, irmãos? Amém? Então vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Para nós entrarmos no ato da ceia. Eu quero orar pela sua vida agora, para que o Senhor nos ajude, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o Senhor coloque as suas mãos sobre a nossa vida e venha nos ajudar a cumprir os requisitos da sua palavra.
Porque, irmãos, alguém pode dizer assim, pastor, isso é difícil demais. E eu perdoar, de jeito nenhum. Só não sabe o que fulano fez comigo. Irmão, você de si mesmo não tem condição de fazer nada. É Ele que faz. É Ele na sua vida que te dá força, que te dá condição de cumprir os requisitos da sua palavra. Eu vejo aqui a misericórdia de Deus de uma forma ampla. Porque não só Ele realizou uma obra, mas também nos dá a condição de fazer alguma coisa e tolerar os requisitos através da sua graça. É Ele que faz. Amém? Então vamos orar. Levanta sua mão comigo assim. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó, eu quero te agradecer, Senhor. Eu ministrei, Pai, a tua palavra, que é do Senhor, não é minha. É a sua palavra que traz cura. É a sua palavra que traz libertação. É a tua palavra que traz, meu Deus, avivamento. A sua palavra, Senhor, nos traz restauração. Que nesta noite, Pai, o Senhor venha tomar cada um dos teus filhos nas tuas mãos. E tudo aquilo que impede o nosso crescimento, venha cair por terra. Tudo aquilo que impede, meu Deus, nós de aproximarmos mais de Ti, venha cair por terra. Tudo aquilo que está roubando a nossa alegria, o nosso compromisso, a nossa devoção ao Senhor, venha cair por terra. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Eu entrego cada um dos meus irmãos nas suas mãos, a sua família, Senhor, os seus projetos. Meu Deus, toma nas tuas mãos. Existe porta que é o Senhor que abre. É o Senhor que nos dá a oportunidade de fazer o melhor para o Senhor. E eu ministro, meu Deus, a vitória na vida dos teus filhos. Portas abertas. Que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor. Aquilo que vier contra nós, meu Pai, venha cair por terra. E o Senhor nos ajuda a crescer na nossa comunhão, no nosso relacionamento, meu Pai, na nossa intimidade. Abençoa, Senhor, as famílias aqui presentes. Eu ministro cura nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Se o Senhor está nessa palavra, faz algo diferente na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Aplauda ao Senhor, meus queridos.